Seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Deus, especial a respeito do descanso. Sim, essa semana nós estamos mostrando como é importante ter os momentos de tranquilidade, de comunhão com a família e com a comunidade. Ontem nós falamos sobre os problemas de saúde que a falta do descanso pode causar. Hoje nós vamos falar sobre o descanso forçado. Quando geralmente, por alguns problemas de saúde, nós somos obrigados a passar uns dias de molho na cama ou sem fazer as nossas atividades de costume. Nessa situação é difícil mudar de ritmo, não é mesmo? Você vai acompanhar essa matéria preparada aqui no Dia a Dia com Deus, especial descanso. Bom, meu nome é Dan, tenho 18 anos, eu estou aqui para falar do descanso forçado. Bom, eu sofri um acidente de carro com 16 anos, né, e fiquei 22 dias no hospital, quebrei o braço, a perna e o quadril, né. E depois desses 22 dias no hospital eu fui para casa, né, fiquei mais 4 meses deitado, né, basicamente, deitado e cadeira de rodas. Depois disso comecei a andar de novo, né. Na escola eu fiquei 4 meses e meio sem ir, né? Sem ir em nenhuma aula, assim, sem fazer nada, basicamente falando, só na cama e assistindo TV. E pra mim foi tão difícil, bastante difícil, porque eu gostava de fazer, que nem andar de bicicleta, jogar, eu era muito fazer esportes, né? E nisso mudou drasticamente minha vida, né? Que parei de fazer tudo, né? Parei de andar de bicicleta, parei de correr, parei de jogar, parei de fazer minhas atividades, né, normais, que eu não podia fazer mais. Bom, a primeira vontade de levantar foi num domingo, quando eu cheguei em casa foi num sábado, né, e eu queria ir tanto no culto, né, que pra mim fazia tanto tempo que eu não ia, e a vontade de estar na igreja era tão grande e eu não podia, né. Isso foi bem difícil pra mim. E essa foi, acho que, uma das primeiras vontades minhas de fazer, né? De sair da cama e fazer alguma coisa. E para mim é bem difícil, né? Que movimentava tudo e parar é bem difícil, né? E quando voltar depois foi mais difícil, porque eu não conseguia mexer os braços, né? Tudo. Para mim foi uma readaptação de novo, né? A lição, acho que eu aprendi, que quando eu tive acidente eu fui desobediente, né? Com a minha mãe principalmente, né, que ela pediu para não ir fazer, eu fui lá e fiz, né. Isso para mim valeu muito, porque é não desobedecer que mãe sabe tudo o que acontece, eu acho assim, né, acho que Deus coloca isso, né, para a mãe, para nos proteger, né, para falar assim, não vai lá, filho, não é melhor para você, eu fui lá e fiz, sabe. A desobediência leva a casos extremos, né, basicamente falando. E a lição que eu tomei em questão a descanso forçado é que se você apressar vai ser pior para você, né? Você tem que esperar o tempo certo da recuperação, né? Todo o processo que tem que ter na verdade, né? Que é consolidar os ossos, e você não pode sair dali, porque senão vai estragar tudo aquilo que o médico fez, né? Bom, a receita, eu acho, é fé em Deus, né? Acho que é o único modo que pode se dizer, é buscar em Deus forças para você aguentar ali, né? Um momento, né? Passar cada momento com confiança nele, né? Esperar nele, porque tudo depois vai dar certo, né? Muitas vezes o descanso é o propósito de Deus para nós naquele momento. Você quer entender um pouquinho mais a respeito disso? Então acompanhe a palavra de Deus através do pastor Pascoal Piragini Júnior em alguns instantes. Não saia daí. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui.
A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Quando nós não seguimos o manual do fabricante, a Bíblia e aquilo que Deus fez, nos ensinando que precisamos separar um dia para descansar, o que acontece é justamente isso que vimos. São descansos forçados. Alguns anos atrás, eu estava num ritmo muito intenso de vida, chegava a pregar numa semana 12 vezes, fora todas as atividades administrativas, aulas e outras coisas que fazia. E, de repente, fiquei doente. Peguei aquilo que eles chamam de uma superinfecção. E essa infecção foi localizada nos pulmões, não nos alvéolos, mas no interstício pulmonar, e era uma infecção por vírus e por bactéria. Demorou a ser diagnosticada, e por causa disso eu fiquei cerca de 3 meses afastado das minhas funções ministeriais. Tinha que ficar em casa. E é interessante porque eu acordava cheio de ideias, cheio de vontade de trabalhar, ia para o meu escritório, porque eu tenho um escritório em casa, e tentava fazer alguma coisa, meia hora, 15 minutos, não aguentava mais. E aí tinha que voltar para a cama, né? E naquele tempo Deus ministrou muito na minha vida. Eu não entendia porquê da enfermidade, eu não entendia por que as pessoas não descobriam, por quê, enfim. Mas Deus queria me ensinar um valor, o valor de descansar, o valor de poder dividir as tarefas, o valor de priorizar a vida. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11, onde a palavra do Senhor diz assim: lembra-te do dia do sábado, o Shabat, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós já vimos ontem que essa expressão sábado, ela não tem a ver com o dia da semana propriamente dito, mas com o sentido da palavra Shabat, que significa cessar, parar, descansar, parar de todo o trabalho. E o que a Bíblia está dizendo é que a gente tem que separar um dia e santificar esse dia. Ou seja, dedicar esse dia a Deus, a nós mesmos e a nossa família. Esse é o princípio da palavra de Deus. Você trabalha 6 dias e um dia você santifica. Você não faz apenas uma pausa, mas você santifica. Você coloca isso como algo divino, como algo que representa a adoração a Deus. Bom, eu nasci numa família de comerciantes e uma das primeiras pessoas a se converterem na minha família foi a minha avó. E a minha avó era feirante na cidade de São Paulo. As barracas de feira eram armadas logo de madrugada, a feira funcionava até meio-dia, 1h da tarde, e a minha avó então trabalhava terça, quarta, quinta e assim ia caminhando as feiras lá na cidade. Porém, quando ela se converteu, ela decidiu santificar o domingo, o dia do Senhor, o dia que nós celebramos a Deus, para ela ir à igreja, para ela poder estar com a sua família. E eu me lembro que o domingo na casa da minha avó era uma festa,
porque ela não ia à feira, e olha, a feira de domingo era a feira que mais produzia, era a feira que mais dava dinheiro, mas ela decidiu dedicar aquele dia ao Senhor. E ela reunia a sua casa, os seus netos, os seus filhos, e que festa gostosa era aquela. Eu ficava esperando a semana inteira o dia de ir para a casa da vovó, o domingo que íamos à igreja e voltávamos para a casa da vovó. O meu avô não era convertido e ele brigava muito com a minha avó por causa do domingo. E ela dizia assim para ele, olha, você quiser trabalhar no domingo, vai lá e trabalha, mas esse é o dia que eu dediquei ao Senhor. É interessante que minha avó não perdeu dinheiro por isso, nem perdeu saúde. Minha avó hoje tem 93 anos, é viva, lúcida, perfeita, porque durante toda a sua vida trabalhou, mas seguiu o princípio da palavra de Deus. 6 dias e ela santificava ao Senhor. A casa dela continua cheia, porque os netos, os bisnetos, os filhos, os genros, as noras estão lá, porque aquela casa continua sendo o centro das atenções. Ela tem 93 anos, mas continua vivendo os valores da palavra de Deus. Fui passar um dia com ela e bem cedinho de manhã eu ouvi ela conversando com alguém. Levantei-me rápido para ver se era um dos meus tios que estava na casa dela e aí nós poderíamos conversar, afinal ela mora bem distante daqui de Curitiba. E quando cheguei lá, ela estava conversando com o melhor amigo dela, Jesus. Uma pessoa que santificou a sua vida ao Senhor, que desfrutou do tempo segundo o propósito de Deus, que continua sendo sustentada pela graça e que por causa dessa santificação e dessa intimidade, pode bater um papo gostoso com Jesus todos os dias de manhã, como se ele tivesse sentado com ela naquela sala. Vale a pena santificar toda a vida, Jesus. Mas eu queria te dar esse conselho. Trabalhe 6 dias, separe e dedique-se ao Senhor, a você mesmo e à sua família. E veja como Deus vai abençoar a sua vida e a sua casa. Esse é um princípio do amor de Deus para você. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Você tem aí o nosso contato, se você deseja conhecer mais do programa, conhecer mais a Primeira Igreja Batista de Curitiba, ligue para a gente, faça uma visita e não perca amanhã. Estaremos aqui com mais um programa a respeito do descanso, em mais um Dia a Dia com Deus.